uma reportagem, né, da Jovem Pan, nos Pingos dos Is, que virou aí, né, destaque nacional, a situação aí de Dourados, que aconteceu domingo, a desocupação de uma área, né? Então, ou seja... Integrantes do MST bloquearam 2 rodovias em Mato Grosso do Sul nesta segunda-feira, após cerca de 300 militantes serem retirados de uma propriedade invadida em Dourados, pelo batalhão de choque da Polícia Militar. A ocupação teria sido iniciada na noite da última sexta-feira, levando os responsáveis pela terra a registrarem um BO, um boletim de ocorrência. No domingo de manhã, os policiais foram até o local para pedir que os invasores se retirassem da fazenda, pedido esse que não foi atendido. Os agentes, então, utilizaram bombas de efeito moral e máquinas para dispersar os sem terra. O clima ficou tenso e até o Ministério do Desenvolvimento Agrário e o INCRA precisaram intermediar a desocupação. Em nota, o MST afirmou ser vítima de despejo ilegal, acusando a polícia de não ter mandado e alegando que a fazenda não cumpre sua função social. Já o secretário de Justiça e Segurança Pública do Estado, Antônio Carlos Videira, ele afirmou que a ação foi feita durante o período de flagrante, dispensando a necessidade de reintegração. No chamado Abril Vermelho, o MST já realizou mais de 25 invasões em pelo menos 10 estados. É isso aí, né? Essa desocupação ali em Dourados, que aconteceu no domingo, né, que aí foi uma ação da Polícia Militar, e já a gente vai entrar sobre o que gerou de discussão aqui no Estado, essa ação da Polícia Militar entre os nossos parlamentares. Mas para começar aqui, eu quero começar com o Alisson, para falar um pouco sobre essa invasão. Depois aí a gente já vai com a Dani, para ela também comentar um pouquinho sobre essa situação. Aí, Alisson. Bom, vamos lá. Boa noite novamente, né? Nós assistimos isso aí desde domingo, as invasões. Dani, muito boa noite. Quando a gente fala, né, e o que a gente quer falar isso mais um pouquinho mais para frente, a gente fala de invasão, fala disso, aquilo, outro, criam-se várias narrativas, né? De que forma? Narrativas sobre os policiais, narrativas sobre a desocupação, cada um vai defender a sua fatia do pão aí. Mas eu tenho meu pensamento a respeito disso, né? Nada ali daquelas terras, até onde que eu sei, parece, né, Joel? Não saiu de graça para alguém. Alguém era o dono. E as pessoas tentam invadir, né? O que você tem contra essas pessoas? Eu não tenho contra essas pessoas nada. Eu só acredito e eu tenho que acreditar na Constituição e principalmente no artigo 5º dela, né? O ato de manifesto, ele é válido, porém, da maneira certa e da maneira ordeira. E eu quero deixar um pouquinho mais para frente, Joel, porque hoje nós queremos dar uma sabugada. Não é, velho? Hoje nós vamos cavucar. Rapaz do céu. Hoje nós vamos arrancar o tatu da cova. Eu achei que você começou muito light. Rapaz, de light aqui não tem nada. Vamos ver aqui, a Dani tá ali, quietinha, só escutando. Dani, me diz aí. Me fala um pouquinho, se comentar assim um pouquinho, já para a gente começar esquentando os motores, né? Tem muito assunto aqui para a gente discutir. Sim. Bom, primeiramente, boa noite mais uma vez. De fato, é um tema bastante complexo, porque nós não temos acesso aos autos, né? Como é que foi feita essa operação desde a origem, né? Claro que durante um flagrante, sim, é possível, né? O flagrante delito, isso está previsto, né, no nosso Código Penal brasileiro, enfim, na legislação de uma forma geral. Claro que sim. Esse flagrante delito, ao meu ver, ele tem um pouco de truculência. Eu acho que são pontos que estão sendo levantados aí, né? Porque independente, a gente vê aí, vamos fazer um paralelo aqui, a gente vê criminoso, às vezes de coisa muito pior, sendo tratado igual um príncipe, né?
não quer dizer que há ou não há um crime, mas isso tem que ser averiguado. Pouca gente talvez vai se lembrar, mas em 2010, em Dourados, teve uma outra ocupação, e essa durou 15 dias, né, de negociação ali, inclusive com a superintendência do INCRA. Então, eu acredito que tem que ser averiguado mais esses detalhes, para até poder formar uma opinião mais robusta, uma opinião mais séria com relação a isso. Claro que, como o colega falou ali, cada um vai defender a sua fatia do pão. Eu tento ser o mais imparcial possível, mas eu percebo excessos ali na polícia, embora eu defenda, claro, a lei, né? E, de fato, a pessoa que tem a terra ali, ela tem o poder, a Constituição prevê isso, mas a gente tem que respeitar também se houve realmente o procedimento adequado na situação, se realmente foi um flagrante, porque nós temos vídeos apenas já do ocorrido durante, né? E depois as reações, as pessoas comentando, enfim. Então fica um pouco difícil formar opinião, mas vamos trabalhar com o que nós temos aqui e dá-lhe. Muito bem. É isso aí. O que a gente observa, realmente, que nem a Dani acabou de falar, a gente tem só imagens. Essas imagens estão rodando o Brasil, né? Não tem outras imagens, não tem outros que começaram a rodar, né? Aqui em Sidrolândia também teve ações aí de desocupação na fazenda aqui. Mas foram ações que realmente não teve alarde, não teve assim, olha, vai acontecer, a polícia está indo, está... Não, assim, até a gente da imprensa ficou até surpreso, porque várias ações que foram feitas nesse sentido de desocupação de áreas invadidas, não teve assim um comunicado à imprensa, simplesmente, vai lá e tira. Realmente não teve aquelas tratativas, aquela conversa, que daí o pessoal, quando tem aquele chamado, chama a imprensa. Pessoal, chama a imprensa aqui para acompanhar, porque às vezes eu acho que a imprensa vai fazer alguma coisa, às vezes a imprensa está lá só para registrar. Não tem o poder de tomar decisão. Não está na mão da imprensa, mas está na mão da imprensa está o poder de contar a história, né? E dar a voz para todos os lados justificarem as suas versões. Esse é o papel da imprensa. E o que aconteceu depois, na segunda-feira, que muitos falaram que foi uma ação de retaliação por causa de Dourados. Não, o Abril Vermelho já estava programado várias ações. E o que aconteceu, então, depois, aqui em Sidrolândia, na segunda-feira, né, deixa eu até aqui, foi o bloqueio, né, que foi bloqueada aí, deixa eu só mudar aqui da posição... 25 aqui, né? O que aconteceu foi ali, né, já na madrugada de segunda-feira, né, essa ação aí do MST, do pessoal. Uma coisa que a gente deixar claro, não foi sem terras que bloquearam, foi com terra, foi o pessoal que está sentado no Eldorado. Não é pessoal, é o pessoal ligado ao MST, não é? Foi sem terra que bloqueou a rodovia porque queria terra. Não, eles estavam reivindicando melhorias para quem já está na terra e uma reforma agrária mais acelerada para quem não está na terra. Dani, vou começar agora com você. O que você pode dizer, dar sua opinião sobre isso? Bom, como você colocou aqui já nessa última fala sua, é importante entender o contexto, né? Como você colocou, não eram pessoas sem terra, né? Eram pessoas já que estavam ali naquele movimento e estão buscando essas melhorias, né? Eu acredito, assim, até, né, a gente estava conversando há pouco antes de iniciar aqui, eu sou centro-esquerda, mas assim, eu vejo que mesmo nas organizações políticas, nas organizações onde as pessoas que pleiteiam direitos estão caminhando, estão fazendo essas manifestações, há um pouco de despolitização. O que é isso? Quando nós temos um grupo politizado, nós temos um grupo organizado, né? Então, esse grupo organizado, ele precisa entender as leis, ele precisa
entender realmente o que é uma reforma agrária, como que isso se dá na prática, né? Muitas vezes o peão, às vezes que está ali há anos, né? Ele nem sabe o que está acontecendo direito, ele nem sabe como é que funciona. Isso, ele cai de paraquedas ali. E aí você vai ter, fazendo um paralelo aí, por exemplo, com o 8 de janeiro, né? Você vai ter pessoas que sabiam exatamente o que estão fazendo, com pessoas que caíram de paraquedas e pegaram algum tipo de narrativa, né? Agora, claro, visualizando as imagens, né, que correram aí na internet e não restam sombra de dúvidas, houve muita truculência. Eu acho que, assim, considerando que a família, as crianças ali, eu acho que a polícia, ela poderia ter adotado outra forma ali, apesar dos vídeos picotados não nos dando uma sequência exata do ocorrido, nós percebemos que há, sim, uma violência, talvez em razão da grande quantidade de pessoas ali, né, para acelerar logo, né? Eu até faço uma provocação, né, de quem são essas terras, né? Porque que rapidez, né, para resolver isso, né? Como o próprio secretário falou, foi um flagrante, e isso precisa ser rápido. A pessoa que está ali por trás, que vai emitir essa ordem, tem que ser célere, né? Então, poderia ter essa mesma celeridade, né, para organizar essas famílias, para se organizar politicamente, para se organizar já essa busca de direitos que já estão acontecendo, as outras terras que já estão sendo buscadas. Então, o que eu vejo é isso. É uma falta, talvez, de politização do grupo, porque uma coisa são as famílias que estão ali, outra coisa são as pessoas que lideram esses movimentos, né? E eu vejo, sim, falhas de politização nesses grupos, né? Mas, assim, a grosso modo, eu vejo que há excessos de ambos os lados e desorganização de ambos os lados diante do cenário, né? Se é para desocupar, ok, eles solicitaram um mandado, poderia ter sido explicado, mas ambas partes ali não estão muito para negociação, né? Reação, ação-reação, ação e reação, um né? reativando. Alisson, isso. você quer mais aí, não é, não é tão assim, né? É mais, ou você está mais calmo, Alisson? Me fala aí. Tô calmo, tô tranquilo, sempre Tá sou um tranquilo? cara tranquilo. Dani, vamos lá. Aham. Eu trabalho em Campo Grande. Né? Eu trabalho em Campo Grande, inclusive cheguei agora e vim direto para cá, né, João? Até a gente estava conversando. Eu vejo o que falta muitas vezes. Eu recebi várias mensagens no meu celular, várias mensagens, não foi uma nem duas, de pessoas representantes, inclusive do MST. Vou olhar bem para a câmera e vou dizer: representantes do MST repudiando esta ação. Pessoas repudiando. Eu recebi no meu telefone, até aqui. Eles só pediram para mim não expor, mas eu tenho a mensagem de um dos líderes dizendo para mim: Alisson, eu não concordo com isso. Porque pessoas pegaram lote na época, pegaram terra na época e trocaram por carro velho com pessoas lá de Campo Grande e foi embora. Então, estou reivindicando melhoria, estou reivindicando várias coisas, e eu passei ali na pele, ali, eu vi o que é aquilo ali. Beleza? Pela Constituição, nós somos respaldados a ter todo o movimento, seja de maneira ordeira, da maneira respeitosa, do artigo 5º que nos respalda, ok. Só que muitas pessoas, através desse movimento, como você disse, faltando ali a politização, a pessoa ter um pouquinho mais de entendimento, buscar da maneira certa em fazer, não atrapalhar, porque eu vejo assim, quando eu atrapalho a pessoa no direito de ir e vir dela, eu estou rompendo com a Constituição, eu estou rompendo com o direito de ir e vir do outro. E o que fizeram ali foi justamente isso. Você citou de um cenário de Dourados, né? Eu vivi os dois, eu vivenciei os dois, inclusive vivenciei um hoje de Campo Grande da BR-163. Eu estava lá. Né? Eu fui lá, eu passei lá, eu estava lá porque fica aí na nossa empresa, fica na Elviária, a gente sabe o que acontece. Então, deixa eu dizer uma coisa. Criam-se várias narrativas dizendo, assim, principalmente que o nosso município de Cidrolândia, que fica a 65 quilômetros de Campo Grande, capital aí, criam-se narrativa o quê? Poxa, vocês são contra os assentados, vocês são contra... Não, a gente não é contra nada disso. A gente não é contra o movimento, desde que seja de uma maneira ordeira. Quando eu faço o manifesto, como foi feito, por exemplo, pegou todo mundo de surpresa, não é mesmo, Joel? Na segunda-feira, todo mundo indo trabalhar, do nada, fechou tudo. O que aconteceu? O MST, estão reivindicando melhorias e tudo mais. Espera aí, mas o que esse povo da 060 aqui tem a ver, que é uma via
que pela Impasa, que tem grandes empresas, grandes indústrias que precisam passar, estudantes que precisam passar, perderam prova, ambulância que precisam seguir, que é uma via, acho que é a mais, o corredor nosso que nos liga à capital, foram interditados rapidamente, de uma ação deles, tiraram o direito de ir e vir, não de uma pessoa, mas de várias pessoas. Eu vi vários ônibus voltando embora, e as pessoas perderam o direito de trabalhar aquele dia, justamente por aquilo que você acabou de dizer, pelo fato das pessoas não se orientar. Porque não é ir fechando a BR no 060, uma BR como essa, ou uma BR-163, que você vai adquirir aquilo que eles estão clamando e pedindo. Eu acho que isso é uma questão de INCRA, que eles deveriam ir ao INCRA e reivindicar lá no INCRA. No órgão que é responsável. Pô, peraí, a gente está reivindicando isso. Não paralisar todo mundo para exigir o direito deles e acaba tirando o direito de todos que estavam naquela via, transitando naquela via, como o meu dia foi tirado, de ir e vir. Então, assim, esse é o meu pensamento, a minha opinião, estamos aqui para isso, independente como de partidária, questão partidária, mas nós sofremos isso aqui no nosso município. E eu vi e pude acompanhar de perto. Fui lá, fiz filmagem. Nós tivemos nossos representantes aqui, os vereadores nossos aqui, que não vestiram a camiseta para ir lá, para poder acalmar o povo. Gente, seguinte, está atrapalhando, não. Simplesmente teve só uns simpatizantes aí com o movimento e ficaram quietinhos. Então, essa é a minha opinião. Se é o artigo 5º vale para uma roda de uma bicicleta, tem que valer para uma turbina de avião também. A opinião dos comentaristas não reflete, necessariamente, a opinião da TV Planalto Telecomunicações, Informações e Negócios Limitada.